Hoje os momentos de louvor vão ser de forma um pouco diferente. São os momentos de louvor pensados e preparados por um grupo de jovens e todos eles vão ter uma parte muito ativa. E a igreja é convidada também a participar com músicas que os jovens costumam também cantar muitas vezes. Vamos ter duas meninas aqui connosco na primeira música que nos vão fazer os gestos. Aqueles que quiserem acompanhar, nós agradecemos. E a primeira música que vamos cantar é o amor do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar para nos mostrar que o Criador, o único Deus,
E agora de pé vamos todos cantar ao orarmos, Senhor. Bom e eterno Pai, graças, Senhor, te damos neste momento e queremos suplicar-te que em todos os corações aqui presentes possas estar também, Senhor, para que cada coração ouça a tua voz, de acordo com a tua vontade e segundo o teu Espírito. Te pedimos confiados nos méritos de Jesus. Amém. Para darmos continuidade ao culto da adoração desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino Vinde, Povo do Senhor, número 12. Senhor,
Neste momento convidamos a todos que puderem a orar ao Senhor de joelhos. Amantíssimo Pai que estás nos céus, depois de termos cantado este maravilhoso hino, aqui estamos de joelhos, Senhor, para te agradecer o estar presente na tua santa casa, o participar da escola sabatina e do culto de sábado aqui em Canelas. Pedimos, Senhor, que este regozijo possa ser extensível a todos os presentes e possa também ser extensível a todos que através da net vão nos acompanhar nesta manhã. Senhor, te pedimos que cada um dos presentes, Senhor, possa sentir a paz que vem do céu para as suas vidas e assim, Senhor, possam, por uma hora pelo menos, aliviar-se das suas dificuldades, das suas tristezas e possam sair daqui mais perto de ti, confiantes que tu cuidas de cada um dos teus filhos, Senhor. Por isso te peço que abençoes, Senhor, também aqueles que porventura gostariam muito de estar presentes, mas ficaram retidos nos seus lares. Senhor, dá-lhes o ânimo necessário para enfrentar as suas dificuldades. Acima de tudo, cada um dos teus filhos possa compreender que tu estás por cima, que vês as necessidades de cada um e tens poder para retirar tudo aquilo que é o que nos entristece, o que nos faz diminuir. Senhor, te pedimos que abençoes cada um dos teus filhos para que eles possam pôr as suas vidas nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer, possam sentir que tu cuidas e que tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Por vezes não compreendemos, Senhor, mas se nós tivermos a nossa fé bem alicerçada em ti, nós iremos viver os dias que tens para cada um de nós nesta terra, em paz contigo e com os seus semelhantes. Por isso abençoa muito esta hora de culto, Senhor. Abençoa a tua serva que vai tomar a palavra. Que ela, Senhor, possa trazer palavras inspiradas, que o teu Santo Espírito a use. E assim, Senhor, nós possamos sair daqui mais felizes, porque sentimos que estivemos contigo. Dirige-nos em tudo. É que humildemente peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Antes de passarmos ao levantamento das ofertas, pedi a vossa atenção para um anúncio que foi-nos pedido há bocadinho, que é o seguinte: solicitava-se ao Conselho que após o culto se reunisse naquela sala que temos aqui dos desbravadores, esta que temos aqui atrás da igreja. Gostaria também já agora de lembrar, não sei se isto foi anunciado, lembrar que já foi anunciado que no próximo sábado teremos uma cerimónia de Santa Ceia. E agora sim, vamos então fazer o levantamento das ofertas e dos dízimos e, como é normal e como é de agrado, acho que de todos nós, vamos dar a prioridade às nossas crianças. As ofertas de hoje são destinadas é um sábado comum, destinadas ao campo nacional e internacional e igreja local. Portanto, desejamos a todos um bom sábado, acima de tudo.
bondoso Deus, perante ti estamos com as nossas culpas, com os nossos pecados, rogando a ti que tu nos venhas aperfeiçoar as nossas vidas, bom Pai. Mas principalmente seja nesta hora, com estas ofertas que foram recolhidas, que os seus doadores possam ser abençoados por ti e assim elas possam ser canalizadas para a tua obra ser aperfeiçoada e a tua vinda ser mais rápida, bom Pai. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Está, Afonso? Sim. Eu queria pedir às crianças, não sei, penso que não há muitas crianças, mas como eu tenho uma pergunta, e fazer a pergunta daqui, depois eles daí não se ouve, gostava que aqueles que estivessem presentes na sala, apesar de pouquinhos, pudessem vir até cá, para nós termos uma pequenina reflexão sobre uma história que Jesus passou. Esta não foi que Jesus contou, mas uma história que aconteceu com Jesus e que penso que pode ser útil também para todas as crianças e para nós. Podem sentar aqui. Ora, vamos lá ver. Eu vou dar as costas, não é por mal, vou tentar estar assim um bocadinho dos dois lados. Esperar que se acomodem todos. Senta aí, Lucas. Senta ao pé do David. Ora bem, eu vou pedir, talvez, não sei, a um de vocês, assim os mais velhinhos, vou perguntar uma coisa. Já vos aconteceu na escola verem meninos a brigar uns com os outros? Sim, muitas vezes. É triste, não é? Ora bem, então, vamos lá ver se vocês sabem responder a esta, que é um bocado difícil. Isto é difícil. Na altura em que Jesus era uma criança, vocês acham que os meninos também brigavam de andar ao murro? Achas que sim? E o que é que tu achas, David? Diz lá. Qual é que tu achas que seria a atitude de Jesus nessa altura? O que é que Jesus faria? Pedia aos outros meninos para parar as discussões? Vamos imaginar agora que um menino dizia assim a Jesus: olha, vamos ali roubar aquelas maçãs daquela macieira. O que é que tu achas que Jesus dizia? Para não ir? Ora, eu vou contar só uma pequenina história, para nós depois, eu faço-vos a pergunta outra vez a seguir, para ver o que é que vocês acham que Jesus teria dito a esse menino. Então, é assim, isto aconteceu num sábado. Jesus estava em casa de uma pessoa muito importante. E havia ali muitos homens importantes. E havia também, Jesus olhou bem para as pessoas, estavam todos assim a conversar, e viu que havia ali um homem que sofria, tinha uma doença. E então, olhando para aquele homem, ficou o seu coração cheio de amor, ficou cheio de pena daquele homem e tinha vontade de o curar. Mas como? Jesus sabia que naquela altura as pessoas achavam mal curar ao sábado. Curar não é mau, mas ao sábado achavam que isso também era assim um trabalho. Então, como não se podia fazer trabalho nenhum, também não se podia curar. E sabia que se ele curasse aquele homem, o que é que aqueles homens iam dizer? Todos os que estavam ali. Que ele estava a pecar, não é? Iam dizer que ele estava a pecar. Então, antes de curar o homem, Jesus disse assim: olha, vocês acham que está certo curar ao sábado? Não, espera, que ninguém respondeu. Ficou assim um silêncio. Ninguém respondeu. Por que vocês acham que ninguém respondeu? Porque eles achavam que se dissessem sim, os outros iam ficar contra eles. Mas se dissessem não, Jesus de certeza que ia dizer qualquer coisa do tipo: então, mas não devemos amar os outros? Então, pelo sim, pelo não, deixa-me ficar quieto. E ninguém se quis comprometer. Ninguém quis dizer nem sim nem não. Então Jesus curou o homem. E então aí, em vez de ficarem todos felizes, porque aquele homem ficou aliviado da sua dor, sentiu-se bem, ele ficou feliz, mas os outros ficaram felizes? Não, nem por isso.
ficaram a murmurar uns com os outros. Sabe o que é murmurar? Ora, diz aqui um segredinho à tua colega. Diz um segredinho que ninguém mais ouça. Consegues? Não? Acho bem, porque não se deve dizer isso em público. Não se deve fazer isso em público. Mas eles começaram a fazer. Começou assim a Talita a falar com... Como é que tu te chamas? Com a Línia, com a Catarina, o Inoque com o Miguel, e por aí fora, todos a falarem uns com os outros ao ouvido. Vocês acham que eles estavam a dizer coisas boas? O que é que eles estariam a dizer, de acordo com aquilo que eu vos disse antes? Estavam a dizer mal de Jesus. Mas Jesus sabia. E então Jesus disse: olha, se vos caísse o vosso filho num poço, vocês iam buscar, num dia de sábado, vocês deixavam-no lá ficar até ao pôr do sol? Aí também ficaram calados. Vocês acham que eles deixavam ficar o filhinho deles no poço? Não, mas era trabalho. Para tirar uma pessoa de um poço dá muito trabalho. Dá ou não dá? Mas eles não deixavam lá ficar o filho. Então ficaram calados. Não podiam dizer que nem sim nem não. Bom, agora vamos ver. Qual era então o método de Jesus para que as pessoas vissem que não deviam fazer uma maldade? Que não deviam dizer mal uns dos outros? Qual era esse método? O que é que Jesus fez para que as pessoas não dissessem cochichos, não dissessem segredinhos umas às outras para dizer mal uns dos outros? O que é que Jesus fez? Não fez uma pergunta? Jesus não fez 2 perguntas nesse dia? E eles responderam? Não, ficaram calados. Também não disseram mais nada. Acabou-se as queixinhas, acabou tudo. Então, agora imaginem Jesus mais pequenino. E o menino diz-lhe: vamos ali roubar aquelas maçãs. O que é que vocês acham que Jesus disse a esse menino? Que estava errado. Ou então, será que fez uma pergunta? Que pergunta é que Jesus terá feito? Podia ser, muito bem, Marcos, podia ser. Também gostavas que te roubassem as maçãs? Ou então podia-lhe ter dito assim: olha, mas nós ouvimos que o mandamento que nos diz que não devemos roubar. E aí o menino ia pensar, disse assim: ui, se eu vou roubar estou a ir contra um mandamento. Sim ou não? E podemos ir contra um mandamento? Pois não. Então, é uma das maneiras pelas quais nós também podemos defender-nos daqueles meninos que nos querem levar a fazer coisas más. O que é que lhe podemos dizer? Fazer perguntas. Muito bem, fazer perguntas. Ou como o Marcos disse, também gostavas que fizessem isso. Ou então, sabes o que é que o 4º mandamento diz? Ou sabes o que é que o 8º mandamento diz? E se eles não souberem e perguntarem: sim, o que é que diz? Vocês dizem. Sim? Se eu te perguntar qual é o 4º mandamento, tu sabes? Qual é? Sim, pode ser, sim. Para com isso, também pode ser. Também podes dizer ao menino para parar. Mas o 4º mandamento diz-nos o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vamos neste momento estar quietinhos no culto e santificar o dia de sábado, certo? Podem voltar para os vossos lugares.
respondi ao teu chamado para servir. Usa-me, eu sou o teu, para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou o teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi ao teu chamado para servir. Usa-me, eu sou o teu, para fazer o teu querer, o teu querer. Muito tempo eu me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. Usa-me, Senhor. Amém. Agradecemos ao Gerson e à Anice esta bonita oração que nos trouxeram e fazemos votos que cada um de nós possa ter esta vontade de ser um vaso nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Peço desculpa. Está um bocadinho. Quando fui contactada pelo irmão Samuel, para nesta semana de Lar e Família apresentar uma mensagem que estivesse relacionada ou com a família ou com a educação, o primeiro versículo que me surgiu à mente, penso que não será surpresa para ninguém, foi Deuteronômio 6, 1.
são versos muito conhecidos. E começa desta forma este capítulo de Deuteronômio: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. E quando cheguei ao momento de para que se te ensinassem, tive que parar um bocadinho e pensei. Há aqui vários fatores. Quando há um processo de ensino-aprendizagem, temos quem ensina, temos quem aprende, temos a situação, e é um processo dinâmico, diz-se. Ou seja, em cada momento a situação muda, aquele que ensina muda e aquele que aprende também muda. Como dizia um professor meu na faculdade, é como, para vocês entenderem, é como se fosse uma espiral. E no momento em que estamos a ensinar determinado conteúdo, passado 5 minutos já está diferente, porque aquele que aprende já não está a receber da mesma maneira que recebia 5 minutos antes. Bom, isto é um bocado complicado, mas já agora vou colocar um ponto sobre o primeiro destes fatores. Quem ensina? Será que eu não aprendo porque o mestre não ensina? Quem me ensinou? Não me levem a mal dizer isto, mas ouve-se cada vez mais dizer que se a criança não aprende é porque o professor não ensina. Muito se poderia dizer a esse respeito. Reparem que a coisa chegou a tal ponto que eu já ouvi dizer que no grupo dos discentes, dos alunos, há quem pense que se estiver a olhar para o lado, se estiver distraído, se nem sequer estiver a ouvir a voz do professor, se o professor for bom, ele aprende. É um bocado difícil. Mas há quem pense isso. E até há quem pense que, se passado uns minutos de explicação, se eu não estiver a perceber, também não preciso me esforçar, porque já não vou aprender mesmo, porque este professor não ensina. Esta introdução, penso que serviu para nos arrancar alguns sorrisos. Eu própria não consigo deixar de sorrir quando penso nisto. Mas para nós cristãos, e no nosso processo de ensino-aprendizagem, esta questão não se põe. Porque o nosso mestre é perfeito. É o melhor que podia haver. Porque é um professor que não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Portanto, se eu não chego a aprender, há um erro noutro sítio qualquer, mas não é no mestre, de certeza. Porque ele é o melhor, ele é bom, ele é memorável. Então há um erro no aluno, talvez, ou talvez na situação. Vamos ver. Que tipo de aluno sou eu? Vamos passar agora à parte do aluno. Sobre os alunos poderíamos dizer muitas coisas, mas eu distingui pelo menos 3 grupos. Há o grupo do aluno que está ali porque, enfim, é obrigado a estar. Não diz nada, não quer ser incomodado, não quer ser questionado, está sentado no seu canto e não se sente na obrigação de fazer seja o que for. Depois há o outro que quer dar nas vistas, que quer ter os melhores resultados académicos, custa o que custar, ainda que tenha que passar uma noite inteira a estudar, tem que ter a melhor nota em tudo. Mas, tudo quanto aprende, não arranha sequer a sua forma de ser ou de estar no mundo. Ele pode ter ouvido na aula de ciências que a digestão processa de uma determinada maneira, não queria entrar muito em pormenores porque eu já não me lembrava de muitas coisas e podia
dizer alguma coisa errada, mas, enfim, ele pode ter ouvido exatamente tudo o que acontece nesse processo de digestão e ter-se apercebido que seus hábitos alimentares ou sua maneira de se alimentar não era a mais correta, mas vai continuar a fazer tudo da mesma forma. E se alguém lhe disser, olha, mas a professora de ciências disse que se tu engolires determinados nutrientes, não sei se são as vitaminas, não sei se o que é, não é? Enfim, desculpem este lapso. Não vai ser feita a absorção, portanto, essa vitamina ou esse nutriente não vai ser digerido. Já tens aí o processo da digestão comprometido. O que é que tu estás para aí a dizer? Isso é para as aulas, é para os testes. Eu, na minha maneira de ser, vou continuar a ser o mesmo, isso não tem nada a ver. Sempre toda a gente fez na minha família desta maneira e eu tenho que comer depressa, não pode ser. Não posso agora estar aqui a mastigar durante não sei quanto tempo, nem pensar. Ou então, pode saber muito bem que determinado verbo se conjuga desta e daquela maneira, mas quando fala na mesma, mal, digamos. Pelas regras, fala mal. Então na aula de tal não aprendemos... Não, desculpa lá. Eu sempre ouvi dizer assim e sempre disse assim e não vou dizer de outra maneira porque senão fico ridículo. Não pode ser. Tem que seguir aqui o uso, não aquilo que o professor disse. Isso é só para pôr no teste, só para escrever no teste. Não tem que viver isso. Enfim, e por aí fora podemos dizer muitos outros exemplos desta atitude. E depois ainda temos um outro tipo de aluno que tudo quanto ouve lhe serve para mudar qualquer coisa na sua vida. Quanto mais não seja para pensar de maneira diferente. Eu podia pensar antes, diz o aluno, estou a colocar-me na pele do aluno, eu podia pensar antes que não partilhar era uma boa forma de ser, mas depois de uma determinada aula de história, onde vi que todo aquele que não partilha acaba por ter as consequências dos seus atos e provavelmente terá uma guerra ou qualquer coisa à porta porque não quis ouvir os acordos de paz, não quis fazer isto, enfim, todas as coisas lhe servirão para ter uma outra maneira de pensar dali para o futuro. E eu agora, estes 3 tipos de aluno fez-me pensar numa outra passagem e fez-me pensar em Apocalipse. Quando nos é dito, quem dera que fosses frio ou quente, e porque és morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E claro que coloquei o frio naquele que não quer saber de nada. Coloquei o quente naquele que quer tudo e aprender tudo e modificar a sua forma de ser de acordo com aquilo que vai aprendendo. E depois quem é o morno? O morno é aquele que vive normalmente. Faz algumas coisas muito bem feitas porque isso tem prémio e depois outras continua na mesma porque é muito mais cómodo. Continua a viver na mesma porque é muito mais cómodo. Então, eu diria que estes 3 tipos de aluno na escola do mestre vão ter um aproveitamento diferente. Sim ou não? Vão ter um aproveitamento diferente. Aquele que é frio, pois não pode aprender nada. Mas a testemunha verdadeira diz, oxalá foras frio, porque aquele que é frio pode em qualquer momento ter um clique e dizer, bom, a partir de agora, há aqui qualquer coisa que eu estou a ouvir, que me está a interessar e eu tenho que mudar a minha forma de ser. Eu tenho agora que aprender mais para ter uma vida melhor, para ser feliz. Ainda a semana passada ouvimos falar que era, e
penso que ninguém discorda disso, é quase um sofisma, todos nós queremos ser felizes. Sabemos procurar a felicidade? Isso já é outra questão. Mas todos querem ser felizes. Então, aquele que é frio pode, de repente, descobrir que há maneiras de ser felizes, que ele tem que saber como. Aquele que é quente, já está no bom caminho para aprender, está a aprender tudo. E está a aproveitar, está a ter aproveitamento daquilo que aprende. O problema é o morno, porque nunca mais vai mudar nada. Pode até saber muito, mas se isso não transforma a sua vida, para nada vale, a não ser para a sua própria condenação. A semana passada, também o irmão Samuel dizia-nos que uma das suas histórias favoritas era a história de José do Egito. E eu sorri porque também era a minha história favorita quando eu era criança. Podia ouvi-la constantemente, que nunca me cansava. Mas, com o tempo, fui-me apercebendo de que há muitas histórias fascinantes na Bíblia. E eu gostaria, neste momento, de refletirmos em 3, que estão logo no início, os nossos 3 primeiros patriarcas, digamos assim. Houve mais, mas 3 de realce. E se abrirmos a Bíblia em Gênesis 2, no verso 16 e 17, vemos aqui o primeiro aluno nesta terra do nosso mestre, daquele que também é nosso mestre. E o mestre disse a este seu aluno, no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma ordem simples, não tem nada de complicado. Não sabemos se o mestre explicou ao seu pupilo, ao seu aluno, ao seu discente. Não sabemos se lhe disse porquê que ele não poderia comer dessa árvore. Só disse um porquê. Disse, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Mas que tipo de morte era esta? Será que entrou em pormenores? Sabemos uma coisa, é que o aluno não fez aquilo que o mestre disse. Sabemos que, noutro verso mais adiante, ele pegou e comeu. Não vamos demorar-nos no que envolveu essa tomada de decisão, porque queria que víssemos rapidamente os outros exemplos. Reparem na diferença deste outro aluno do mestre. Vamos ver o exemplo de Noé. Noé, um bocadinho mais adiante na Bíblia, no Gênesis 6, 14, em Gênesis 6, no versículo 14, o mestre diz ao seu aluno: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E depois dá todas as instruções. Eu só queria que víssemos a ordem e a resposta. E logo abaixo, quando Deus acaba de dar as instruções a Noé, no verso 22, só tem estas simples palavras: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Poderíamos ficar só por Noé, mas já agora vamos complementar com Abraão, no capítulo 12, um bocadinho mais adiante. Capítulo 12, logo no início, diz: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E diz, e no verso 2 poderíamos ler:
2 e 3 continua o Senhor a falar e tão depressa o Senhor Deus para de falar, o que é que o seu discípulo, aluno, pupilo, o que quiserem, fez? Partiu. Logo este verbo, partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E eu gostaria de dizer que as suas vidas mudaram. A de Adão mudou para aquilo que nós sabemos. Quanta tristeza, quanta dor, quanto pesar, quanto arrependimento terá sentido Adão. E agora seria bom dizermos que para Noé e para Abraão foi tudo uma maravilha. A partir dali, Noé fez a arca e foi feliz para sempre. Abraão partiu e foi feliz para sempre. E sabemos que não foi assim. Aliás, até é curioso porque são passagens da Bíblia que não são demasiado comentadas, mas se nós perdermos algum tempo a meditar nelas, vamos reparar como há coisas curiosas. Tanto em Noé como em Abraão, nesta altura ainda era Abraão, a sua vida parecia perfeita antes da ordem de Deus. Toda a humanidade estava corrompida e Deus só atentou para um homem, para Noé, que fazia a sua vontade e que era agradável, a sua vida era agradável diante de Deus. Ou seja, provavelmente levava uma vida de comunhão com Deus, de paz, de tranquilidade, de felicidade com Deus. E a partir do momento que Deus lhe dá uma ordem, a sua vida transforma-se para, eu não vou dizer que é um inferno, mas os irmãos compreendem se eu utilizar esta expressão, transforma-se para pior, porque a partir daí nunca mais teve paz com os vizinhos e foi submetido a todo o tipo de troça e de desacatos. Portanto, ele teve uma vida difícil a partir do momento em que decidiu obedecer à ordem do seu Deus. E Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, do lugar onde sempre estivera a viver, e a partir dali foram muitos dissabores, muitos problemas familiares, com a esposa, com o sobrinho, a fome, lutas, falta de motivação. Deus prometera-lhe um filho e esse filho nunca mais vinha. Passaram-se anos. No entanto, nem Noé parou a construção da arca, nem Abraão voltou para Ur ou para Harã. Tanto um como o outro tinham a certeza de que tinham ouvido a voz de Deus naquela ordem dada por Deus. Isto é, não tinha sido um devaneio, não tinha sido uma impressão, se calhar percebi mal. Se calhar os meus sentidos estão a iludir-me. Não foi bem isto. Eu pensei que era Deus que falava comigo, mas não era. Não temos registro de tais situações e penso que não foi o que aconteceu. Eles prontamente obedeceram porque sabiam que era Deus quem lhes falava. E como é que eles sabiam? Como é que eles conheciam a voz do seu mestre, a voz do seu professor, a voz do seu querido Senhor? Daquele que os amparava, daquele que os guiava naquela vida. É interessante porque é-nos dito que a partir do momento em que Abel morreu e Adão e Eva tiveram o seu terceiro filho, se começou a invocar o nome do Senhor. E eu fiquei a pensar, quando leio esse verso, fico sempre a pensar, mas então antes não se invocava o nome do Senhor? Começou a invocar-se o nome do Senhor porque começou a haver necessidade premente de ter esse professor por perto,
de ter esse pai que guiava, que cuidava. Antes era um dado adquirido, quando Adão estava no Éden. Vinha todos os dias. Depois era preciso invocar. Não que Deus não estivesse por perto, mas o homem não o via mais como via antes. Era preciso buscar essa companhia. Assim como um aluno nos nossos dias, para aprender, tem que ter o desejo de aprender, assim também os homens tiveram que ter a necessidade e o desejo de saber mais para que o mestre se revelasse aos seus filhos, para que o professor se revelasse aos seus filhos. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Ouviste hoje a voz de Deus? Acaso te pediu Ele para o seguires? Ou talvez te tenha perguntado: amas-me? Como respondeste? Será que ouviste? Porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Portanto, Ele falou. Ouviste? Sabem que, agora voltando novamente ao nosso tempo presente, sabem que de vez em quando eu estou numa aula e apercebo-me de que estive durante 50 minutos a falar, a explicar, a desenhar esquemas no quadro, a resolver exercícios, a dizer como se faz. E alguns alunos não ouviram absolutamente nada. Zero. Às vezes até acabo de retificar uma coisa num aluno, digo assim, é assim que se diz, depois pergunto ao outro e ele diz exatamente o mesmo erro daquilo que eu acabei naquele momento de corrigir. E eu vou fazer uma pergunta. Acham que eu estou a exagerar ou acreditam mesmo que isso acontece? Acham que se deve ao facto de eu estar a ser maçadora e por isso não prestam atenção? Eu vou-vos dizer uma coisa. Era bom que fosse. Era bom que fosse. Porque eu sou maçadora e é por isso que não ouvem. Era bom que fosse. Porque se fosse, mudávamos a professora e estava tudo resolvido. Ou eu mudava o meu método e estava tudo resolvido. Mas não é isso. Eu vou-vos dar alguns exemplos. O problema, disseram-me eles mesmos, já alguns alunos me disseram isto, vezes sem conta, é que eles não querem ouvir. Se eu perguntar, isto é aborrecido? Não, nem sequer estamos a ouvir. Mas então é giro. Não, isso é muito desinteressante, não interessa para nada. Eu nunca mais esqueci aquela vez, era uma tarde, nunca mais esqueci, numa aula em Leiria, e eu estava toda entusiasmada a explicar como é que se faz a pronominalização, isto é, como é que se passam os complementos para pronomes. E estava tão entusiasmada, porquê? Porque havia um silêncio na sala, muito grande, eu nem precisava de estar a ralhar, estava tudo a ouvir e estavam os alunos a olhar para mim assim, e eu de repente parei e disse, isto é giro, não é? E sabe o que é que me diz uma aluna? Não, professora, estamos admirados é porque a professora está tão entusiasmada a falar de uma coisa tão chata. Então, se eu perguntar, vocês querem ouvir o que Jesus tem para dizer? Eu espero de todo o coração que a resposta seja um sim entusiasmado, porque se não for, Ele falará e ninguém o ouvirá. Então, chegados a este ponto, eu também me coloquei a questão, mas então e se eu não ouvir nada? Será que é porque eu não estou a ouvir ou há algum problema? Jesus não fala comigo pessoalmente? Neste momento eu vou-vos pedir para abrirmos em Lucas 16, 29 e 31. Lucas 16,
Lucas capítulo 16, e este versículo está integrado naquela parábola que, enfim, Jesus contou de um rico que, após ter morrido, pediu que fosse enviado o pobre que estava no paraíso, que fosse enviado aos seus irmãos, à sua família, para os avisar de que eles não podiam continuar a viver daquela maneira, porque senão iriam ter o mesmo destino que ele, aquele rico, que não sabemos o nome, só sabemos o nome do pobre. É uma das poucas vezes em que o pobre está a ser mais honrado, pois sabemos o seu nome, e o rico é um ilustre desconhecido. O rico então pede que Lázaro, o pobre Lázaro, seja enviado aos seus familiares, de forma a que ele os avise qual é o destino final do homem quando não faz caso dos mandamentos de Deus. E Abraão, que é quem é feito o pedido, diz-lhe: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico insiste. E então Abraão volta a também insistir no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, quando nós não ouvimos aquela voz clara como ouvimos dos nossos familiares, não ouvimos Jesus falar connosco como ouvimos os nossos familiares ou os nossos amigos, como se estivesse ali ao nosso lado e nos dissesse: Raquel, tens que fazer isto. Raquel, é desta forma que as coisas devem ser feitas. Mesmo assim, nós temos a voz de Deus a falar ao nosso coração. De que forma? Através dos seus profetas, através de Moisés. E neste momento pensei, Deus falou diretamente com Moisés e diretamente com o povo, querendo ensiná-los, quando eles já tinham esquecido, já havia muito tempo que, com os costumes do Egito, muito daqueles ensinos que os seus antepassados lhes tinham deixado se tinha ido. O que prevalecia naquela altura eram os costumes que eles tinham aprendido durante anos, juntamente com os seus vizinhos egípcios. Um bocadinho como nós, que estamos um bocadinho mergulhados na cultura envolvente, naquilo que nos cerca, e é normal que nós vivamos de acordo com o modelo que vemos todos os dias, que ouvimos todos os dias. É constantemente a televisão a repetir-nos e a mostrar-nos como se faz, como se diz, como se bebe, como se convive. E então é muito difícil ir contra esta repetição. Aliás, nós aprendemos mais com a repetição do que com qualquer coisa que surja novo e interessante. E logo em Êxodo 20, no primeiro verso de Êxodo 20, Deus tomou a palavra e disse, antes de começar a ensinar: então falou Deus todas estas palavras, Êxodo 20, 1: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, Deus apresentou-se como aquele que tinha o direito a dizer alguma coisa. Qual era o direito que Deus tinha de ensinar, de ordenar? É que Ele era o Senhor, era aquele que o tinha libertado, o povo. Neste nosso caso, podemos dizer, também nos libertou a nós do pecado. Se quisermos manter-nos no pecado, é porque nós queremos, não é porque não tenhamos sido tirados dele, porque Deus libertou-nos. E a partir deste momento, então, Deus diz: não terás outros deuses diante de mim.
Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Vamos lá ver. Deus fala a cada um de nós como Ele fala a um filho seu. Ele conhece-nos. Então Ele diz-nos, eu sou o teu Criador. E como eu sou o teu Criador, eu sei como tu funcionas, eu sei como tu estás feito por dentro, eu sei aquilo que tu precisas. E Deus diz-nos, eu sou o teu Redentor, eu sou aquele que te tirei do pecado, eu sou aquele que te libertou. Portanto, eu sei também aquilo que é bom para ti. E uma coisa que é boa para ti é tu não teres muitos senhores, é tu teres apenas um e ouvires apenas a voz do teu Senhor, a voz daquele que te pode regenerar, que te pode instruir, que te pode redimir. E nós pensamos, mas eu não tenho outros deuses. Será que nós não temos outros deuses? Então, se nós não temos outros deuses, se nós não temos outro Senhor, por que que quando Deus nos diz, faz isto, nós fazemos o contrário? Por que que quando Deus nos diz, não bebas isto, nós dizemos, mas sabe-me tão bem, isto não faz mal nenhum. Se Deus diz faz mal, é porque faz mal. Porque é que se Deus diz, vai e reconcilia-te com o teu irmão, nós resistimos e resistimos e resistimos? Será que não somos o nosso próprio Deus? Para não dizer, será que não ouvimos mais a voz do inimigo de Deus, que nos diz, faz aquilo que te sabe bem? Ainda ontem estávamos a ouvir um culto de um jovem que eu não pude apurar muito bem qual o seu envolvimento no mundo da música, mas era da música cristã, porque tudo quanto ele falou estava certíssimo. Eu penso que foi o Sebastião que enviou para os jovens companheiros, penso eu. E nós estivemos a ver, e foi muito interessante realmente, como nós ouvimos música, pensando que ela não nos faz mal nenhum, e ela está a inibir o nosso discernimento. Ficamos incapacitados para decidirmos adequadamente, com toda a propriedade, eu diria com todo o nosso juízo, se aquela música nos está a fazer bem ou mal. Aliás, se nós ficarmos sem o nosso juízo, imaginem o que nos aconteceria. Poderíamos ir, sei lá, ao fogão e queimar as mãos, poderíamos despir-nos e andar por aí feitos doidos. E eu penso que às vezes aquelas multidões que se põem a dançar de forma descontrolada não se apercebem da figura triste que fariam se de repente se tirasse a música e eles continuavam ali. Enfim, isto para dizer que se nós deixarmos que Satanás dirija o nosso pensamento, de maneira alguma poderemos dizer que não temos outros deuses. Nós ouvimos mais a voz que nos diz faz aquilo que te sabe bem, do que a voz que nos diz faz aquilo que eu te digo que é bom para ti. Mas eu queria deixar um consolo, porque meu querido irmão Jacó demorou mais de 15 anos para se arrepender e para se entregar totalmente a Deus. Portanto, não desanimemos pensando que esse momento não vai chegar para nós. Deus está lutando comigo, contigo, em cada passo da nossa vida que não está de acordo e conforme à sua vontade.
Mas se tu ouvires hoje a sua voz, não feches o teu coração. Se Ele te disser, arrepende, segue-me, faz aquilo que é bom para ti, atende essa voz. Porque quando Jacó viu que Deus ia passar, ia-se embora, porque lhe disse, deixa-me ir, porque já vem a madrugada. E Jacó não estava ainda rendido totalmente. Ele ainda pensava que porque era o preferido de Deus, porque era a menina dos seus olhos, ele não tinha que dizer, eu pequei. E então, quando Jacó viu que ia passar sem a bênção de Deus, disse-lhe, não te deixarei ir sem que me abençoes. E Deus teve que lhe tocar e ele ficar coxo. E aí ele disse, eu pequei. E Deus disse-lhe, tu serás uma bênção. Assim como eu abençoei Abraão, assim como abençoei teu pai Isaque, tu também serás uma bênção. E sabemos que ele o foi. Sabemos que Deus lhe deu, inclusive, o dom da profecia. Foi um profeta, também ele. Irmãos, eu tinha muito mais para dizer, mas vou concluir com este pensamento. Deus ama-te, Deus ama-me, e Ele contende com o nosso espírito, de forma a que entendamos que só submissos à sua vontade seremos pessoas felizes, realizadas, e seremos uma bênção para este mundo e para nós próprios. E só assim poderemos educar nossos filhos no temor de Deus. E nossos filhos poderão também ajudar-nos a sermos uma bênção para esta geração que precisa mais do que nunca de homens que não se compram, nem se vendem, que tenham a coragem de dizer a verdade, onde quer que estejam. Só assim o Espírito de Deus nos poderá levar a sermos luzes, a fazermos aquilo que deve ser feito, a termos coragem e ânimo para sermos como esses heróis todos da Bíblia que nós admiramos, mas que muitas vezes pensamos que não poderemos fazer isso. E Jesus disse, eu vou, mas vós fareis coisas maiores do que estas que vistes. E essas promessas são também para nós. Nós só poderemos ter essa força e esse poder no momento em que nós aceitarmos a voz de Cristo ensinar-nos. Amém. Para terminar o culto desta manhã, vamos cantar o hino 302, Minha Oração.
Pai, graças, Senhor, porque não desistes de nós. Te pedimos, Senhor, que possamos ver a Tua face, que possamos compreender aquilo que nos falas. Nós queremos, Senhor, estar contigo na Pátria Celestial. Possamos, Senhor, levar as nossas famílias conosco. Para isso, habita em nós. Põe em nós aquele amor que Tu tens por nós, para que nós o tenhamos por todos aqueles com quem entramos em contacto. Senhor, possam as pessoas ser atraídas por Ti através de nós. Possas utilizar-nos, Senhor, que isso possa ser um lenitivo na nossa vida, possa ser um consolo, sentirmos que estamos a ser úteis para Ti. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que Te buscam, possam vir ao Teu conhecimento, através de nós ou através de outra coisa qualquer. Mas vem pronto, Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.